Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Estamos estudando o tópico Espírito e Matéria e vamos analisar a questão 25 em diante no nosso estudo de hoje. Deixa eu, peraí, coloquei errado aqui, senão ficou estranho pra caramba aqui. Aqui, deixa eu voltar. Eita, fiz confusão aqui. Bom, mas eu tenho aqui ao meu lado o Michel Macedo. Hoje, provavelmente, o Eric não poderá estar conosco por motivo de compromisso, mas já te agradeço, Michel, por você estar aqui para mais um estudo. Obrigado e passo a palavra para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje é o item 25. Essas questões mais filosóficas, elas vão até a 76, né? 75. Depois já a gente entra numa parte mais prática, que desenvolve mais, né? Mas é necessário. Essa parte primeira, ela é um pouco mais conceitual, filosófica, mas é preciso, porque ela vai servir de base para o que vai vir depois, né? Então, às vezes, a gente entra em questões aí mais filosóficas, porque é necessário. Kardec teve que fundamentar muito bem, e Kardec tinha essa preocupação de falar de forma simples com as pessoas, e que todos entendessem, inclusive aquelas pessoas com menos estudo, né? Ele tinha essa preocupação. Mas claro que, como ele está fazendo uma ciência, ele também precisa atender aos rigores que uma teoria exige, né? Então ele tem que passar por essas questões mais filosóficas para depois se libertar delas, né? É um exercício de se libertar dessa parte mais que é mais teórica. Depois a gente entra na parte mais prática, que é o que nos interessa de verdade para a nossa vida, para a nossa construção interior. Mas a gente tem que passar por elas. O que a gente tem que procurar fazer é tentar entender da maneira mais simples possível, isso, a primeira parte, né? Sem inventar moda, né? Tem pessoas que, eu brinco, tem pessoas que querem tornar complexo o que é simples, para parecer que sabe, para parecer que é inteligente, né? Infelizmente, o movimento espírita tem isso, né? De pegar questões e tornar o que é simples numa coisa complicada. Mas Kardec não, Kardec é bem simples. Ele dá os conceitos, procura mostrar a coerência da teoria e já mostra as limitações, não perde tempo em questões que não podem ser solucionadas. Então, essa sabedoria a gente tem que aprender com ele, né? Quanto mais simples, quanto mais claro, melhor. A gente tem que se libertar do vício que é fruto do orgulho de querer parecer difícil, né? Às vezes é muito comum, a gente vive isso até nos dias de hoje, né? As pessoas lançam palestras, livros, escrevendo difícil, falando difícil, que é para parecer que é profundo. E não é, né? O profundo pode ser simples, né? Então, estamos aí, estamos na metade das questões um terço, na verdade, das questões que tratam desses pontos, né? Mas logo, logo a gente já vai entrar aí na parte 2 e aí só vai. Aí sim a coisa vai desenvolver melhor. Então, sejam todos bem-vindos, curtam, compartilhem e tragam questões, né? Questões aí envolvendo o que a gente está estudando, que a gente tenha um ótimo estudo. É isso aí. O Michel já pediu o apoio de todos, né? Então se inscrevam aí no canal Kardec Tube, canal do Michel, Espiritismo em Kardec, que é o canal do Eric, e o Estudar Kardec, que é o canal, né, que eu administro. Então nós contamos aí com o apoio de todos, tá bom, pessoal? Você falou a verdade. É muito comum, e eu já ouvi isso de jovens,
disseram assim para mim, Laura, eu gosto de estudar, por exemplo, André Luiz, porque ele é mais fácil do que estudar Kardec. E aí eu fui perguntar, mas por que você chegou a essa conclusão? Você estudou tudo de Kardec? Com calma, né? Mas é aquele estudo que é feito, tipo assim, em uma hora, numa casa espírita, e nem isso, e que não aprofundam, ficam na superfície, fica tratando de assuntos que não está relacionado ao espiritismo, aquelas coisas mirabolantes que o espírito traz, e aí não se atenta àquilo que deveria se atentar, que é o estudo da ciência espírita. Então, aí, para a grande maioria dos que eu já conversei, para eles, Kardec é muito mais difícil, né? Tentando contra-argumentar, né, aquilo que eu expus, isso que você falou. Kardec é simples, é digno de um espírito superior mesmo. Michel, mas aí eu passo para você. Você já quer ir para o compartilhamento? Você quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Você está com o microfone de... viu? Agora voltou. Então, eu estava dizendo que, enquanto tu vai abrindo a 25, aí eu vou só complementar esse assunto, que ele é importante, que a gente está tratando. O que acontece nas casas espíritas hoje, isso é geral, é que quem coordena a parte do estudo, ou quem faz palestra, não conhece espiritismo. Não estudou Kardec ou não estudou direito, estudou pouco, estudou mal. E o que que acontece? Aliás, isso é comum também no mundo profissional, tá? É comum no mundo profissional e também como é uma coisa do ser humano, ela está em todos os lugares. O que que a gente faz quando a gente não sabe direito uma coisa? A gente inventa, né? A gente finge que sabe. É muito comum, quem tem empresa sabe disso. A gente tem funcionários, eles não são preparados, não são qualificados. O que que eles fazem então? Eles fingem que trabalham, né? E aí a gente vai ver os resultados finais, não produziu nada, não lucrou nada. No estudo é a mesma coisa. O movimento espírita estuda mal Kardec, estuda errado Kardec quando estuda. Então, vira eu não sei, aqui no Rio Grande do Sul tem uma expressão que é encher linguiça, que é a pessoa que fica inventando coisa porque ela não tem um conteúdo profundo. Então, ela fica falando e praticamente não diz nada. E aí o que que as pessoas que são leigas em espiritismo pensam nesses estudos? No fundo, elas acham chato, elas não gostam, elas não entendem, mas as pessoas frequentam porque é bom a gente ter um lugar para ir, para conversar, para desabafar, para se incentivar, mas o estudo em si é ruim. O que é agradável nas casas espíritas é o convívio, a amizade, mas o estudo em si, em termos de estudar bem, entender bem, é ruim. E eu cansei de ver. Chega uma fase da vida da gente que a gente, por exemplo, comecei a estudar Kardec em 2007, mais a fundo, né? Então já tem aí algum tempo. Hoje em dia, quando eu ouço alguém falar em espiritismo, em 5 minutos, nem isso eu já sei se a pessoa estudou ou não. De tanto a gente está estudando, quando eu abro um palestrante ou um estudo nas redes sociais, que tem bastante, né? Eu já fico, eu já sei nos primeiros 3, 5 minutos que o coordenador não estuda Kardec. Não estudou, não leu, não estudou direito. A gente acaba pegando essa manha, né? E é o que acontece. E é por isso que as casas espíritas esvaziam, as palestras esvaziam, e daqui a pouco a pessoa quer, como ela não dá conta através do ensinamento, ela quer começar a atrair pessoas com outras coisas. Por isso a casa espírita hoje virou um, um local cheio de coisas além do espiritismo, porque as pessoas não conseguem trazer público só com o espiritismo.
Então elas começam a inventar 500 práticas para daí atrair público. Mas não é que seja uma falha do espiritismo, é uma falha delas que não estudaram direito o espiritismo, que não atraem pessoas. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que atinar, né? Saber escolher os grupos, os estudos. Mas, claro, isso não é o tema principal. Vamos para 25. Então, na 25, lembra, a gente está estudando a questão do espírito da matéria, as definições, a gente estudou muito semana passada o que é esse ser espiritual, ou o que dá para a gente saber, né? Só que a gente não consegue ter uma noção muito clara do que é esse espírito, porque ele é algo totalmente diferente de tudo que a gente conhece. A gente só viu que o espírito é o ser inteligente, né? É a causa da inteligência, é o princípio da inteligência, ou o princípio inteligente, é da onde provém, da onde vem a inteligência, é desse espírito. E que a matéria não tem inteligência. E a gente viu que a matéria ela é simplesmente aonde esse espírito se manifesta. Mas esse espírito é alguma coisa, embora não seja nada comparado à matéria, né? Então Kardec segue nessa discussão para tentar mostrar para a gente a diferença e, ao mesmo tempo, a relação entre espírito e matéria, já que são dois elementos que existem no universo, interagem, mas é importante a gente entender as diferenças e as interações. Então ele vem na 25 perguntando justamente sobre isso. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som, o é do ar? E aí os espíritos dizem, são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. Então vamos pensar primeiro na pergunta de Kardec, né? Porque ele quer saber justamente se a matéria e o espírito são independentes. Então, uma coisa não depende da outra para existir. Muito importante entender o conceito. Ou se o espírito ele é uma propriedade da matéria. Porque a gente já tratou um pouco disso. O que é propriedade? Quando algo é propriedade de algo, ela não existe independente desse outro algo. Então, eu não consigo separar as duas coisas. Se uma é propriedade da outra, elas são inseparáveis. Agora, se elas não são propriedade uma da outra, aí elas são independentes. São dois elementos. E Kardec quer saber. Porque a filosofia discute muito isso, né? Se realmente existem dois elementos, se não, existem várias correntes filosóficas. Para o espiritismo, espírito e matéria são independentes. O espírito não é uma propriedade da matéria. Então são coisas separadas. Não são a mesma coisa. Pode existir e existem esses dois elementos, né? Já, por exemplo, a luz e a cor eu não consigo separar. Como diz a pergunta ali, né? Deixa eu pegar a pergunta aqui. Não precisa abrir que eu pego aqui. Como ele diz, ó. Como as cores o são da luz. Então, a cor, ela é uma propriedade da luz. Eu não consigo separar luz e cor. Eu não consigo, num ponto do universo eu tenho luz, no outro eu tenho cor. Eu separo as duas coisas. Eu não consigo separar. Por isso que uma é propriedade da outra. Eu não separo. Assim como o som, né, ele é uma propriedade do ar. Não tem como haver som sem ar. Agora, espírito e matéria não é essa a relação. Eles são independentes. Por isso que a resposta diz: são distintos um do outro. Então, eu não posso imaginar a matéria causando o espírito ou o espírito causando a matéria. Não, eles são coisas diferentes. Mas eles interagem. Por isso que depois, quando ele diz, eles são distintos, mas, olha o que diz a resposta, mas a união do espírito e da matéria é necessária.
para que esta, o que é o esta aqui? A matéria possa expressar inteligência. Então a matéria, ela não causa inteligência, ela expressa inteligência. Quem causa inteligência é o espírito, que expressa essa inteligência na matéria. Percebe? Imagina, vamos pegar um exemplo simples. Imagina que eu pego um objeto de madeira, um galho, alguma coisa, e vou na areia e começo a escrever alguma coisa, né? Escrevo alguma coisa lá. Não é o galho que tem inteligência. Não é a areia que tem inteligência. Aquela informação que eu escrevi ali é uma expressão da inteligência, que é o espírito que usou o corpo, usou a mão, pegou o galho, mexeu esse galho, escreveu na areia e deixou ali uma marca. Então a matéria expressa a inteligência, mas não causa inteligência. Por isso que quando a gente vai fazer aqueles exames, né, que fazem do cérebro, que a gente pensa uma coisa, uma área do cérebro pisca, acende. Isso é uma expressão na matéria cerebral. Mas não é que o cérebro cause o pensamento, né? É simplesmente uma expressão do espírito. Então, para o espiritismo é isso. Eu nunca vou ter inteligência causada pela matéria, sempre no espírito. Por isso que qualquer pensamento, qualquer inteligência tem que estar onde? No espírito. É sempre o espírito a causa da inteligência. Por isso, mais uma vez repetindo, porque eu não posso ter memória no perispírito. Por que eu não posso ter memória no perispírito? Porque memória é um pensamento, e pensamento só pode ter no espírito. Mas é claro que a memória do espírito pode se expressar através do fluido. Mas não é que o fluido causou, ele é só uma expressão. Da mesma maneira que a matéria a matéria que a gente tem hoje no mundo, pega o telefone, por exemplo, o celular. Tudo que um celular faz, mas é uma expressão de mentes inteligentes que criaram aquilo, transformaram a matéria e fizeram ela expressar a inteligência. O computador, a TV, até toda a tecnologia é uma expressão da inteligência. Aí, tá na moda agora, né? Inteligência artificial. Mas o que é inteligência artificial? É algo criado, programado por uma mente humana, por um espírito. É uma expressão mais sofisticada, é claro, mas que não se compara nas funções mais complexas com a nossa inteligência. Né? Claro que os filmes exploram isso, né? Os filmes exploram essa questão da inteligência artificial tomando consciência. Isso a gente já tem há muitos anos, né? A inteligência artificial toma consciência, e aí ela passa a ter vontade, e aí ela acaba dominando o próprio homem. Mas claro que isso é ficção, né? Isso é ficção científica. Porque a causa tem que ser um espírito. Claro que isso, já para finalizar essa 25, a gente vai ver depois mais para frente, daqui umas questões, eu acho que é na 28, quando a gente estiver encerrando esse assunto, a gente vai ver o seguinte, claro que a gente não sabe como que se dá a origem desses elementos, espírito e matéria. Como é que o espírito é criado? A gente não sabe. Então a gente sabe que existem esses dois elementos separados, distintos. Agora, se eles tiveram um ponto em comum no início, a gente não sabe. Vai ver Kardec tratando disso. Que é a grande discussão da filosofia, né? A origem. Existem sistemas filosóficos que dizem o seguinte:
que a matéria ela vai ganhando tal complexidade que daqui a pouquinho ela vira espírito. Então, a origem do espírito seria justamente a evolução da matéria. Mas é um sistema, né? É uma hipótese que o espiritismo não responde. Por que o espiritismo não responde? Porque a gente viu nas questões passadas que a questão das origens é só o espírito puro que pode resolver, ter a resposta. Então, por uma questão de coerência, toda vez que surge uma hipótese tentando colocar a questão da origem, o espiritismo não é que o espiritismo negue, ele não responde. Pode ser? Pode, mas pode não ser também. A gente vai ver, Kardec vai fazer um comentário no final desse assunto, que é lá na 28, em que ele vai resumir e vai colocar isso que a gente está falando. Ele vai fazer um resumão de tudo que a gente viu, para a gente gravar os conceitos, e vai deixar claro. Será que a matéria vai desenvolver? Daqui a pouco ela pode ser, mas a gente não sabe. Eu só estou aqui colocando para as pessoas saberem que o espiritismo não entra nisso. O espiritismo não entra, né? Mas o que a gente sabe? Existe espírito, existe matéria, e eles interagem. E o espírito vai se expressando na matéria. Por fim, só antes de passar para ti, Lauro, essa questão é resposta da 25, que a gente leu, que fala assim, é necessário que esta possa expressar inteligência, essa resposta que a gente leu e eu comentei, muitas e muitas e muitas traduções vão traduzir diferente isso, tá? Essa tradução que a gente está vendo aqui é a do Kardecpédia, tá? Em que o Cosme, provavelmente junto com o Silvio Schibeni, porque eu sei que ele consulta muito o Silvio Schibeni para a questão da tradução, eles entenderam que a melhor tradução era essa. Porque vocês vão encontrar, se eu não me engano, na própria tradução da FEB, em vez de estar assim, ó, para que essa possa expressar a inteligência, tá assim traduzido, para que essa possa intelectualizar a matéria. Intelectualizar a matéria, que dá a mesma ideia, mas muitas vezes o movimento espírita, eu já vi muitas pessoas discutindo a questão de o que é intelectualizar a matéria, o que é intelectualizar a matéria. É justamente essa ideia melhor aí que essa tradução do Kardec-Pérez está passando, né? É quando eu expresso na matéria a minha inteligência, né? Quando eu desenvolvo e modifico a matéria, como a gente modifica, o ser humano aprendeu a manipular a matéria do seu mundo e transformar ela em expressões da sua própria inteligência, né? O que é a tecnologia, como eu falei? Exatamente isso. Então, é só para alertar as pessoas que vão encontrar nas outras traduções e que, às vezes, eu já vi gente querendo filosofar em cima disso, quando, na verdade, é mais simples. É isso que a gente está comentando, né? Passo para ti, Lauro. E enquanto o materialista, né, vai dizer que o pensamento, né, é uma propriedade da matéria, logo a inteligência é uma propriedade da matéria, uma vez que a matéria, o corpo morreu, né, essa alma que é uma propriedade da matéria, segundo o materialista, ela deixa de existir. O espiritismo, né, aborda questões, uma teoria bem mais ampla, né, explicando que então, a matéria é um elemento, a gente vai ver isso mais adiante um pouquinho, e há o ser espiritual que interage com essa matéria, que muda muito, né, até a proposta de debate com o materialista, né, o materialista, ele resume tudo a matéria, enquanto o espiritismo explica, né, que há esse elemento, e esse elemento, ele é que através dele, ele expressa a sua inteligência através da matéria, muda a forma de ver. E aí é comum, e já também eu só não consigo lembrar, procurei, até hoje eu queria trazer esse vídeo de um médico, mas é um vídeo antigo, que ele traz a teoria de que a matéria ela evolui a ponto de aí a alma, né, ela ser nada mais que um efeito da matéria. A partir do momento em que a alma, ela é, por assim dizer, criada, né, e tendo como causa a matéria, ela vai
ter uma distinção da matéria, mas a matéria seria a causa, né, a alma sendo o efeito da matéria. Você acabou de até dizer que Kardec vai abordar isso um pouquinho mais. Mas são teorias complexas para se afirmar, né, Michel? Como que eu vou afirmar que essa teoria... Não, a alma nada mais é que o efeito da matéria. A matéria vai progredir, progredir, progredir. Uma hora, essa inteligência surge. Mas é uma teoria, como você bem lembrou, o Espiritismo não responde. Michel. É que o materialismo, ele propriamente dito e desenvolvido, ele é uma coisa nova, né? E qual é o problema do materialismo? Que eu tenho estudado bastante isso, né? Eu estava estudando o Sponville e agora eu estou estudando o Bertrand Russell, né? E também estou estudando Freud. O problema do materialismo é que o materialista, ele cai em alguns erros, ele cai em algumas armadilhas, e que aí ele começa a tomar conclusões equivocadas. Porque, primeiro, por que o materialismo ganhou força, principalmente no meio intelectual, na academia? Porque era uma espécie de resposta ao domínio da igreja e da fé cega. Então, como a academia ela começou a tratar com muito mais critério racional, científico, as coisas, e ela consegue contra-argumentar muitas coisas que a igreja fazia e pregava, ou ainda faz e prega, aí que foi o equívoco, porque é aquela coisa assim, eu começo a mostrar que, como eu começo a mostrar que parte, vamos supor aqui, Laura, vamos criar um exemplo aqui para deixar clara essa questão. Vamos supor que eu sou o materialismo e tu é a igreja. Ou tu representa a fé cega. Eu começo a provar que muita coisa que tu diz está equivocada, não tem sentido, é contraditória. Só que aí eu me empolgo. E eu começo a dizer que tudo o que tu diz é superstição, ignorância e irracionalidade. Porque como eu ganhei muitas batalhas nessa disputa de provar a verdade, daqui a pouco eu me empolgo e começo a acreditar demais no meu método, e aí eu começo a cometer o mesmo erro que eu criticava, ou seja, eu começo a sair do campo da boa ciência, da crítica, da pesquisa, e começo a concluir apressadamente que tudo que vem do outro lado, que não através de mim, é bobagem. É o que aconteceu com o materialismo. Então, o materialismo foi importante porque quebrou com o poder da igreja, trouxe muito progresso material para nós, só que ela começou a entrar em áreas que não era da competência dela. E começou também a opinar pela negação. E é exatamente esse o problema. Qual é o problema materialista? É que ele ignora os fenômenos espíritas. Ele estuda o cérebro e ele deduz. Bom, é o cérebro que causa o pensamento e a inteligência, porque a gente está aqui estudando o cérebro e o cérebro tem demonstrado que é o órgão responsável por isso. Só que onde é que ele se equivoca? É que há vários fenômenos que mostram que existe inteligência fora do cérebro. E aí ele nega esses fenômenos, diz que é tudo coisa de charlatanismo, superstição, ilusão, alucinação, e que tudo é do cérebro. Quando ele toma essa atitude extremada, ele começa a cair no equívoco. Então a gente vai ver mentes brilhantes dentro das ciências ou da filosofia, mas aí quando a gente vai ver eles argumentando a favor do materialismo, a gente vê que eles começam a se comportar exatamente do mesmo jeito daqueles que eles criticavam. Olha como é que é a fraqueza do ser humano, né? É muito interessante. O Bertrand Russell, que quem conhece, quem não conhece, vale a pena
vale a pena ler, era um gênio. Aí, quando a gente vai ler a obra dele, em que ele vai fundamentar o materialismo dele, a gente fica, meu Deus, porque a gente vê que ele começa a perder a razão. Porque as conclusões que ele faz, ele é extremamente preconceituoso. Então, alguém que era extremamente rigoroso com o uso da razão para a sua área, quando ele vai pensar nas coisas metafísicas, ele entra em contradição com ele mesmo, porque ele deixa de ser um bom filósofo, um bom questionador, ele passa a ter conclusões preconceituosas. Então é muito interessante esse fenômeno, né? O Freud é a mesma coisa. É impressionante como eles vão construindo a teoria deles, e aí quando eu lembro quando a gente pega a fundamentação da teoria dos sonhos do Freud, e a gente pega a fundamentação da doutrina espírita de Kardec e compara as duas, e Kardec faz isso na introdução do Livro dos Espíritos, naqueles 17 itens, né? Kardec dá um banho. Kardec dá um banho de ciência em Freud. Um banho. E vejam, Freud é considerado um dos maiores marcos da história da humanidade. E Kardec dá um banho de ciência em Freud. É impressionante como o materialismo ele é uma espécie de dogmatismo invertido, né? O próprio cientista que quis se libertar do dogmatismo acaba virando dogmático. Só que em vez de ser dogmático, ele faz da sua ciência a sua religião. Olha que coisa curiosa. E aí ele começa a entrar em contradição. Porque se eu tentar explicar todos os fenômenos pela teoria materialista, eu não consigo. Aí o que faz o materialista quando ele percebe que não consegue? Ele nega o fenômeno. Como ele não consegue explicar o fenômeno, a saída dele é o fenômeno não existe. É falso, é charlatanismo, é ilusão. É muito interessante isso. Só que negar, Kardec tem uma frase que ele diz assim: negar não é provar. Negar não é provar. É muito interessante isso. Quem me acompanha sabe o quanto eu insisto nisso, né? Às vezes as pessoas querem negar a ciência, mas negar não é provar. Negar não é provar. Eu não posso dizer a ciência está errada. Eu nego a ciência. Não aceito. Não existe isso. Porque negar não é provar. Ou eu provo com uma outra teoria, ou eu não posso negar aquela teoria. Percebe? Então, é muito curioso. Tu colocou a questão do materialista, né? Agora, só para finalizar, eu acho que tu também assistiu, né? E eu recomendo aqui a todos para assistir o podcast do Alexander, né? Porque o que o Alexander está fazendo, a importância do que o Alexander está fazendo no meio acadêmico mundial, e o movimento espírita nem sonha. Tem coisas extraordinárias acontecendo no campo da ciência, agora no sentido acadêmico, e o próprio movimento espírita nem sonha que isso está acontecendo, porque o movimento espírita está preocupado com o Emmanuel, com o André Luiz, com o Haroldo, com essas pessoas, e não sabe o que está acontecendo. Até a gente tem que ver tem que ver aqui depois, quando tu estiver falando, eu vou pegar aqui o arroba do perfil do Alexander para as pessoas acessarem esse podcast. Mas para resumir, o Alexander deu um podcast 2 horas falando. Ele é um PhD, um psiquiatra PhD, um dos cientistas mais citados no mundo em produção acadêmica. No mundo, a gente não está falando só Brasil, nas principais universidades do mundo, o Alexander está combatendo a ideia materialista, mostrando que o materialismo da academia é puro preconceito, está abrindo espaço para o debate da existência do espírito. Vai fazer um evento agora em novembro
que é um marco para a história do espiritismo desde Kardec, é um dos eventos mais importantes desde Kardec, porque ele vai fazer lá aí no teu estado, né, Laura? Ele vai fazer lá na Universidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, é. Um evento que ele vai reunir as maiores autoridades no assunto para tratar dessa questão do ponto de vista científico e as relações com a academia. E quem vai abrir o evento vai ser só o Cosme vai abrir o evento e quem vai fechar vai ser o Chibene. Então vai ter Kardec nesse evento. Nesse podcast o Alexander conta que vai haver um estudo de Kardec na Universidade da Inglaterra, que sempre eu esqueço o nome, aquela universidade famosa da Inglaterra, eles vão estudar Kardec lá. Então está havendo uma revolução que a ciência está descobrindo agora Kardec, que é descobrindo que ele dá um banho de como fazer ciência. Né? E o que chamou a atenção, né, foi que eles vão estudar o método científico usado por Kardec, que é um método científico ignorado pelo movimento espírita. Tem base? O tanto que a coisa vai na contramão. Ô Michel, você, um comentário breve quando você pesquisa aí, você como falou sobre Bertrand Russell, né, que era um materialista, e tem um grupo, pessoal, depois se o Michel quiser citar o nome, eu não sei se tem essa autorização, embora o e-book está aí disponível para quem quiser baixar e ler, e eu li, tem comunicação desse espírito, que aqui envergou a personalidade desse materialista, né, o Bertrand, que ele assume, ele reconhece os equívocos dele quando encarnado. Mas, para isso, nós precisamos primeiro entender, peraí, como assim ele foi evocado? Há grupos sérios que já trabalham com o sistema de evocação, que era usado por Kardec, o método, né, da evocação e da comunicação espontânea, e que evocou esse espírito que era materialista. Então, vejam o quanto nós estamos atrasados quanto àquele método que era utilizado por Kardec. Michel. Não, e o mais interessante de tudo é que os maiores PhDs do assunto do mundo estão chegando à conclusão que Kardec é o que tem de melhor. Daqui a pouco eles vão estar valorizando mais Kardec que o movimento espírita. A gente tem um dos maiores gênios. Aliás, as pessoas não param para pensar o seguinte: do ponto de vista espírita, o segundo maior espírito que pisou na Terra foi Kardec. As pessoas não param para pensar nisso. Depois de Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na Terra foi Kardec. As pessoas não param para pensar nisso. As pessoas adoram encher a boca para valorizar outros autores e não tem noção que a gente tem um dos principais gênios da humanidade. Aqui, ó, eu vou passar para as pessoas. O primeiro, para quem quer ver esse podcast, é o psiquiatra, o Alexander Moreira, né? E ele deu uma entrevista de 2 horas por podcast, um podcast famoso, não é um podcast espírita, que é o daquela psiquiatra Ana Beatriz, né? Tá no YouTube. Tem 4 milhões de seguidores o canal da Ana Beatriz, e ele deu uma entrevista de 2 horas lá, inclusive falou em Kardec. Então, quem quer achar essa entrevista, lá no Instagram, para achar, é Nupes. N-U-P de pato, E-S, Nupes. Que é o nome do instituto, do núcleo de pesquisa do Alexander. E lá tem os vídeos do Alexander, inclusive a entrevista essa. Nupes. É Nupes _ UFJF, que é a Universidade Federal do Juiz de Fora, Laura. Eu não estou conseguindo digitar no chat, mas é Nupes _ UFJF. E esse endereço que eu pus aqui é do Instagram. É do Instagram? Então é Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, por isso é Nupes. Exatamente. Quem quiser entrar no Instagram e seguir ele lá, você vai ver esse material que o Michel está comentando, esse podcast, que na verdade, o Michel, foi 2 horas e 34, hein?
É mais, né? Mais de É 2 horas. mais 2 horas Muito. e 34 de excelente podcast, do começo ao fim. Então, achem lá. E E sobre esse que tu colocou, Lauro, da evocação do Bertrand Russell, é outra coisa também que muitas pessoas não sabem. Existem hoje grupos que seguem o modelo que Kardec praticava de evocação, de trabalho de conteúdo e divulgação de uma revista espírita. Então a gente tem evocações agora feitas por grupos que seguem Kardec e que evocam Santo Agostinho, Erasto, tem a mesma rotina que Kardec. Evocam os parentes, familiares, e as pessoas, e quem quiser pode ter acesso, isso é público. É revistaespírita.net. É uma revista espírita de agora, feita por kardecianos, que evocam os espíritos, inclusive evocam espíritos como o Bertrand Russell para evocar ele agora e saber o que ele pensa. Então, também procure essas revistas espírita.net, que é da Terezinha Colli, lá de Curitiba, que é excelente. É alguém praticando Kardec agora, na atualidade, que todo movimento espírita devia estar fazendo, eles estão fazendo. Revistaespírita.net. Pesquisem lá que vocês vão ter acesso às revistas, às evocações, tudo que eles fazem lá, né? Então, vejam, é muito interessante tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Começou ao mesmo tempo, cada um tomou a iniciativa sem se combinar. Eu estava dizendo esses dias, eu não lembro se eu falei para ti, Laura. Todos esses projetos que a gente está citando aqui começaram na mesma época e ninguém se combinou. E mais na frente todo mundo se achou e todos com o mesmo objetivo, que é retomar Kardec. Então a gente tem o projeto do Alexander, a gente tem essa revista espírita aí da Terezinha, a gente tem o próprio Kardec Tube, eu comecei na mesma época que eles, vários outros grupos, o próprio o canal do Eric, vários projetos, o IDEAC do Cosme. Então há um movimento no Brasil e no mundo retomando Kardec. Aquele estilo do movimento espírita que existiu no século XX está morrendo, tanto que as casas espíritas estão. Não surgiu outro Chico, não surgiu outro Divaldo. Então esse modelo está morrendo. Né? Há um movimento cada vez maior de crítica à obra do André Luiz. As pessoas já estão acordando. E Kardec está que nem... Isso, a Terezinha criou o IPEAC junto com o Cosme, né? Lá no início. Lá por volta de 2005, começou esse pessoal a se reunir para criar o IPEAC, que depois virou... Ainda tem o IPEAC, e agora tem o IDEAC também com o Cosme. São almas kardecianas, né? Que foram surgindo. Eu estava lá eu tive a oportunidade de estar lá nesse nascimento, de ver tudo isso acontecer. E para ver hoje, 20 anos depois, a coisa pulsando, né? A gente tem o Kardecpédia em 9 idiomas, que era importantíssimo. A gente resgatou os originais, que era importantíssimo. A gente descobriu agora um material de cartas de Kardec que estão vindo à tona. A gente tem Kardec indo para a academia, o seu método sendo estudado, nas maiores universidades, com o trabalho do Alexander, que é uma equipe, mas ele é aqui em cabeça. A gente tem, dentro do movimento espírita, uma explosão de grupos kardecianos vindo à tona. Então, a gente vê um novo momento, né? Muito, muito interessante. Passo para ti. Não, exatamente. Pessoal, e quem quiser baixar as revistas, os 2 volumes, que eu esqueci aqui, é Reuniões Familiares Espírita, eu acho que chama volume 1, volume 2. Entra no site do IPEAC, lá você vai encontrar. Baixa gratuitamente, vale a pena ler. Valem a pena todos os artigos, sempre a Terezinha com cuidado de traz a comunicação, depois traz Kardec para você compreender ali algum princípio, algo que o Espírito está apresentando. Vale a pena, é um estudo bacana mesmo de se fazer. Lauro,
Tem uma história interessante para mostrar para as pessoas, que é importante falar para as pessoas os bastidores, né? Só para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando. Eu estou contando isso aqui porque está lá na revista, tá? Que a Terezinha publicou, então é público. Então, para vocês terem uma noção, tem uma evocação lá nessa revista que vocês podem baixar de graça, tá? Revistaespírita.net. Tem uma evocação lá que o grupo da Terezinha faz, que é o seguinte: quando ela começou a idealizar, fazer essa revista para publicar para todo mundo publicamente, né? As evocações, tal como Kardec fazia, muitos espíritos não queriam que isso viesse à tona, esse trabalho. E um desses espíritos que queria atrapalhar esse projeto, eles evocaram esse espírito. E no início esse espírito era inimigo, né? E eles foram conversando com esse espírito através da evocação e mostrando para esse espírito que, na verdade, ele estava agindo contra o espiritismo, contra Jesus, contra Kardec. Porque esse espírito ele vai contar que ele acreditava que ele estava combatendo algo ruim, porque ele fazia parte da chamada família espiritual desses espíritos do movimento espírita, que são contra Kardec. E ele era uma alma bem intencionada, só que ele era limitado no conhecimento. Então ele achava que combatendo o projeto da Terezinha, ele estaria ajudando o espiritismo. E aí, através da evocação, eles vão convencendo esse espírito a abrir os olhos. E esse espírito se encontra no mundo espiritual, à medida que eles vão conversando com esse espírito, com Kardec. E ele fica muito emocionado quando ele abre os olhos e descobre que ele estava fazendo o serviço contrário. E aí ele troca de lado, ele passa daí a ajudar o grupo da Terezinha e passa a contar, através das evocações, as táticas desses espíritos mentirosos que estão aí no movimento espírita tentando trabalhar contra Kardec. Ele está entregando para ajudar a gente a abrir os olhos. Então, a Terezinha conta que no início do projeto, muitos espíritos tentaram convencer ela a não publicar o projeto. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu não sabia que isso tinha acontecido. Eu não sabia que isso tinha acontecido. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando eu tive a ideia de fazer o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Olha que interessante, sem eu saber, aconteceu a mesma coisa. Depois, quando eu li mais tarde, eu digo, meu Deus, a mesma coisa comigo. Quando eu, em janeiro, comecei a fazer o projeto Nosso Lar, lembra que eu contei, né, Laura, para vocês? Que toda noite eu sonhava o espírito chegando e vindo me convencer de que nosso lar existia. Todas as noites eu sonhava com isso. E até hoje, né? De formas diferentes, continua. E eu não dou bola e continuo fazendo projeto. E aí eu percebo ataques vindo de outros lados, né? Aí, daqui a pouco, do nada, surgem grupos, instituições que vão lá até o projeto e me mandam... Um dia eu quero publicar, claro que sem citar nomes, né? Não precisa. Mas eu quero publicar as coisas que me mandam. O que as lideranças do movimento espírita me dizem por causa desse projeto. Então é interessante, né? Porque foi a mesma coisa acontecendo e não foi combinado, a gente não sabia. Eu acho que ela nem sabe que existe o meu projeto. Então, para ver esse movimento acontecendo dos dois lados, né? Não, mas é assim. O Luciano, pessoal, ele né, deu a dica. Quando você entra no canal do IPEAC, você se inscreve, então você vai deixar o seu e-mail e você recebe tudo quanto são comunicações, artigos que vão surgindo, chega para você no seu e-mail, então você está sempre antenado, né? E ele coloca que é de graça, né? Que é bom. E a Darlene fez um comentário também que ela encontrou o Alexander, né? O psiquiatra que o Michel agora há pouco citou, também no Spotify, né? É isso aí, pessoal. Bom, Michel, vamos lá para o ar? Desenvolver o ar? Eu vi que o Luciano... Tem dois Luciano, né? Foi o Luciano Marcondes. Ele colocou aqui uma versão da tradução do Herculano da Vixin,
E o outro Luciano Alves, colocou uma versão da FEB, do Evandro Noleto, e os dois traduziram parecido, né? Eles traduziram assim: são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Que é diferente do que está no Kardecpedia, que é para que esta possa expressar a inteligência. Percebam por que a tradução do Kardecpedia é melhor? Porque quando eu digo que eu vou dar inteligência para a matéria, parece que a matéria fica com a inteligência e se torna algo inteligente, né? Agora, quando eu digo expressar a inteligência, fica mais clara a ideia. Porque se eu digo que eu vou dar para a matéria inteligência, parece que é algo que ela fica, né? É como se eu digo assim, eu vou dar para ti um presente. Tu fica com esse presente para ti, né, Ló? Então, se eu digo que eu vou dar inteligência para a matéria, é como se eu desse realmente para ela e ela passasse a ter inteligência. Mas a matéria não tem inteligência. Por isso que a tradução que o Cosme fez aqui é muito melhor. É para expressar inteligência, que aí fica melhor a ideia. Quando eu digo que eu expresso, eu não estou dizendo que a matéria passou a causar inteligência. Então, mas foi muito boa a contribuição dos dois Lucianos, né? E Verdade. demonstrar essa tradução. Vamos ver que horas são ainda. Tem 8 minutos. Dá para comentar a 25A? Eu vou ler e já comento, né? Ele diz, essa união, né, da matéria de espírito, né, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Vamos ver a resposta. Aí os espíritos dizem, é necessária a vós outros, porque não tendes organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então aqui eles colocam exatamente uma ideia básica da maneira como o espírito vai se manifestar na matéria. Se a gente está na matéria, para a gente ter uma noção dessa inteligência, desse espírito, para saber que tem um espírito ali, para ele se manifestar, eu preciso que ele haja na nossa matéria, né? Então, eu já comentei isso outra vez, né? Há muitas coisas que os nossos sentidos não captam. Muitas coisas, não só na ciência espírita. O que a ciência faz para poder suprir a limitação dos sentidos? Eu tenho que desenvolver algum instrumento que me dê acesso ao que eu estou estudando, né? A ciência faz isso com o espiritismo também, só que no caso do espiritismo, o aparelho que o espiritismo usa é o médium, né? Então, o espírito ele vai precisar atuar na nossa matéria para poder atestar a sua presença. Por isso, os fenômenos espíritas. Só com o perispírito ele não consegue, o espírito, atuar na nossa matéria. Só com o perispírito não. Ele precisa de um elemento material nosso, que é o médium quem fornece. Então, o espírito só com a matéria fluídica não consegue. A matéria fluídica que eu digo do seu perispírito. Ele precisa de um elemento orgânico que é o médium quem dá. Senão ele não consegue atuar na matéria. Não há para o espiritismo uma manifestação do espírito na nossa matéria que não precise de um médium. Sempre precisa de um médium. Né? Agora, claro, quando eu saio do corpo, eu já tenho acesso ao espírito de outra maneira, que não com a nossa matéria. Mas claro que ele vai precisar daí do perispírito. Aí é outro tipo de matéria. Mas para nós, para ele se manifestar na nossa matéria, só há duas maneiras de eu atuar na matéria. Na nossa. Ou eu encarno, por exemplo, a gente está aqui, eu estou atuando no meu corpo, né? Eu estou encarnado. Ou através da mediunidade. São as duas maneiras de interagir com a matéria. A gente vai, no grupo de quarto, a gente vai entrar nesse estudo, né? Da questão dos fenômenos, como é que se dá o fenômeno espírita. E a gente vai ver que é mais complexo do que parece, né? Porque se a mediunidade fosse algo menos complexo, eu teria interferência na matéria a todo momento, né? E eu não tenho. Os espíritos não atuam a todo momento na matéria.
Quando os espíritos vão falar lá no livro dos espíritos sobre a influência dos espíritos, vos influenciam muito mais do que pensais. Isso é no campo do pensamento. Mas quando a gente está falando de influência na matéria, aí eu preciso do médium, né? E aí já é mais difícil. Então, os espíritos, para atuar na nossa matéria, seja nos objetos, seja no próprio corpo da gente, é bem mais raro, bem mais difícil, né? Claro que para atuar nos nossos pensamentos, aí sim, aí a todo momento, né? Aí qualquer pessoa tem a influência no campo dos pensamentos. Mas no campo material, eu preciso justamente da mediunidade própria para isso, né? Bom, deixa eu já ir me despedindo. A gente tem 3 minutos aí para fazer Mas espera aí, não se Pode despede falar, ainda pode não. falar. Pode falar. Dentro disso que você comentou sobre a questão da mediunidade, certa feita, caminhando aqui no centro da cidade de Uberaba, uma moça me parou, eu usava uma camiseta de um centro que eu frequentava nessa época, e ela me disse que ela estava muito assustada, porque o apartamentinho em que ela morava, inclusive ela até é de Franca, ela está estudando aqui na Universidade de Uberaba, e o apartamento que ela morava, vira e mexe, cortinas eram arrancadas, luzes acendiam e apagavam, torneiras eram abertas, e ela ficou desesperada e teve que mudar, porque ela achava que o apartamento era assombrado. Eu falei, então, você se mudou? Mudei. Falei, e aí? Ué, o outro também continua. O outro também faz os mesmos fenômenos. Eu falei, você já parou para pensar que a causa é você? Aí, pessoal, é isso que o Michel está explicando. Precisa do médium, então, no caso, se for ela a causa imediata, um médium para esse tipo de fenômeno, que é o fenômeno de efeito físico. Né? Que você não vai encontrar médium disponível aí torto direito. Eles são raros, né? Então, não é uma coisa que vai se dando assim tão facilmente. Né? E aí tem a questão da utilidade, né, Michel? Também, que aí é um assunto moral que também cabe a gente discutir em outro momento. Mas eu passo para você, que eu queria que você talvez falasse alguma coisa do tipo aí, sobre isso, aliás. Primeiro que é uma pena que a gente terminou, a gente parou com isso, né? Era para o movimento espírita cuidar disso e a gente não trata, né? Porque os fenômenos continuam acontecendo. Caberia aos espíritas reunir esses fenômenos para estudo, né? A gente tinha que coletar isso nas nossas cidades, ou ter um local no estado ou no país que reunisse esses relatos para que a gente pudesse estudar, averiguar, como Kardec fazia, né? Mas a gente parou, porque se proibiu mediunidade fora da casa espírita, né? Aí o que acontece? Se proibiu, mas a mediunidade continua existindo. Como a mediunidade continua existindo, as pessoas vão. Se elas procuram a casa espírita vai fazer a pessoa parar com isso. Que vai dizer que tem perigo. Daí a pessoa para. Porque o elemento da vontade consegue ter um nível de controle sobre isso. Ou então a pessoa vai buscar outras teorias místicas, religiosas, que vão, não de uma maneira científica, dar uma condução para isso. Entende? Mas isso continua existindo. E é mais raro o médium de efeito físico, mas existe aos montes. É raro, mas existem muitos. Só que, no geral, as pessoas têm medo, as pessoas elas começam a trabalhar a sua vontade de uma maneira muito forte para bloquear isso, e consegue, né? E aí. Agora, claro, mesmo dentro do caso da pessoa que tem a mediunidade de efeito físico, nota que são coisas que os espíritos fazem para chamar atenção, né? Quem tem mesmo a mediunidade, já é raro, mas mesmo quem tem, o que eles fazem? Exatamente essas coisas que ela estava narrando, né? Porque eles querem chamar atenção, eles querem se comunicar. Agora, fazer coisas mais complexas do que isso, eles não conseguem. Porque o próprio fluido que o médium de efeito físico libera, ele tem uma limitação, né? Quanto mais demandar quanto mais o fenômeno físico demanda aí um gasto de fluido, por isso que é um limite, né? Então os espíritos não conseguiriam fazer muita coisa. Então eles fazem o quê? Movimentam objetos, essas coisas pequenas que só que eles querem chamar atenção, só que o ser humano faz o quê? Se apavora, tem medo. O próprio movimento espírita diz que tem que parar, que é perigoso.
Mas a gente devia estudar, né? Ver o que o espírito quer. Eu brinco aqui, só que como eu não sou médium de efeito físico e não tem, até agora não teve ninguém com essa mediunidade perto de mim, eu faço exatamente como eu aprendi no livro dos médios. Toda vez que tem um fenômeno assim, em algum lugar que eu tô, seja em casa, se tem algo que eu suspeito que seja, né? O que eu faço? Eu provoco. Eu brinco até, né? Eu digo assim: olha, se fez esse barulho, esse movimento, vai ter que fazer 2 vezes, porque uma não me convence. Então eu provoco, né? Então, se é algum espírito querendo assustar, ele já fica, "Ih, não vou conseguir assustar, porque ele tá querendo que eu faça mais." E como ele quer ficar escondido para causar medo, aí ele para, né? Ele vai procurar outro lugar. Mas a gente deveria fazer isso. Tem um caso na Revista Espírita, só para concluir. Na Revista Espírita, não, no Livro dos Médiuns. Eu não vou lembrar onde agora, eu não gosto disso, mas eu vou ter que contar para não perder a história. Tem uma parte no Livro dos Médiuns que Kardec narra que tinha uma senhora que era médium, espírita, que ela trancou toda a casa dela na hora de dormir, né? Anoiteceu, trancou a casa e ficou dentro de casa até a hora de deitar e dormir. E ela disse que viu um movimento dentro de casa. E ela foi ver se não era um ladrão. Kardec narra bem assim. Ela foi ver se não era um ladrão. E aí nisso ela diz bem assim: ah, posso ficar tranquila, não é um ladrão, é só um espírito. Olha a naturalidade como ela tratou isso, né? Ah, não, é só um espírito que está dentro da minha casa. O que o espírito vai poder fazer? Nada. Então, como ela era médium e espírita, conhecia a ciência espírita, ela ficou tranquila. Se é hoje, Lauro, com o movimento espírita que a gente tem, a pessoa não dorme. A pessoa vai procurar a casa espírita no outro dia e o movimento espírita vai dizer: você fez bem, você tem que parar, você tem que afastar esses espíritos. Nota a diferença? Vem para a casa espírita fazer sopa, vem para a casa espírita, você é médium, aí começa aquela coisa toda. E a E a Lucimar fez. Né? Pode falar. Vou complementar aqui com que a Lucimar faz um comentário e depois uma pergunta. Há médiuns que dizem não conseguir viver com tranquilidade, pois os desencarnados perturbam o tempo todo. E ela vai fazer essa pergunta. Há nisso alguma verdade, Michel? Não, muito assim, ó. Vamos resumidamente. Primeiro, toda vez que a gente tratar de mediunidade, principalmente de efeito físico, Kardec vai dizer: desconfie ao máximo. Ao máximo. Sempre a gente tem que procurar as causas físicas na própria física. Sempre. Então não é qualquer movimento, qualquer coisa, ainda mais coisa eletrônica, né? Que tem interferência. Tem gente que quer forçar que é espírito, né? Eu conheço histórias ridículas sobre. Então, primeiro isso. Espiritismo não é ingênuo. A gente tem que buscar realmente para ver se é. Caso seja, isso pode acontecer. Os espíritos podem incomodar muito. Mas eles só incomodam. Não é porque. É porque a pessoa desconhece o livro dos médiuns. A pessoa desconhece o livro dos médiuns. Se a pessoa estudasse e praticasse o livro dos médiuns em casa, a vida dela não ia ficar perturbada o tempo todo. É porque a pessoa ela acha que os espíritos têm um poder que podem fazer isso na vida dela. Mas, para resumir, claro, a gente não está estudando ainda, mas o que a pessoa tem que fazer? Número 1, conversa com o espírito, né? Vê o que o espírito quer, pergunta. O que o espírito quer. Há muitos relatos da revista Espírita de espíritos que faziam o inferno. Aí, quando iam descobrir, quando iam perguntar para o espírito o que ele queria, era uma coisa simples. Ele queria dar uma notícia para alguém, ele queria mandar um recado, ele queria pedir prece, ele queria resolver algo que não deu tempo para resolver em vida. Mas as pessoas têm medo. Então é um problema da ignorância. E o segundo caso, mas não é um espírito que quer brincar. Bom, se é um espírito que quer brincar, não é um espírito mau, perverso, ué, a hora que ele vê que a pessoa não tem medo e a gente está devolvendo, ele quer brincar, que nem eu digo, o espírito mexe em um objeto, eu digo assim, olha, mexe de novo. Ele cansa, né? Ele diz, ali não adianta, eu vou tentar assustar o Michel, ele vai pedir para eu fazer mais. Estou perdendo tempo aqui. Vai me dar mais trabalho. E por fim, é lei clássica da ciência espírita. A única maneira de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. Atraindo os bons. Então, o que acontece? As pessoas chegam na casa espírita apavorada que, os espíritos estão na minha casa. Mas peraí, se os espíritos estão acessando a sua casa, é porque a sua casa é desequilibrada.
só passam brigando, só passam alimentando conversas e distrações ruins, muda o comportamento, atrai os bons e chama e começa a evocar o anjo guardião. Quando começar a evocar o anjo guardião, esses espíritos, eles vão embora. É lei. É que a gente vê os filmes, né? Os filmes é ficção científica. Não é lei. Lei científica O que é uma lei científica? Dadas as causas, eu tenho um efeito. Os filmes colocam os espíritos maus tendo um poder que eles não têm. Eles não têm. Então, se eu começar a atrair os bons, os maus não vão estar ali. Então, nota, mas são coisas simples, lógicas, e que eu tenho que ler o livro dos médiuns. Mas o que o pessoal faz? Fica com medo, fica com superstição. Aí que eles começam a brincar, zoar, ou vai para a casa espírita, e a casa espírita diz o quê? Que a pessoa tem que começar a distribuir cesta básica, frequentar a casa espírita, tem que mudar, não pode mais pensar, tem que fazer o evangelho no lar. Aí a pessoa começa a fazer o evangelho no lar, pode ser que pare, mas parou porque os espíritos a pessoa trocou, não deu mais bola para aquilo, né? Não que o evangelho tem um poder, a pessoa trocou o pensamento, se concentrou em outras coisas, né? Se eu sou espírito, eu sou um espírito imperfeito da escala espírita. Se eu sou um espírito, eu chego numa casa e estão fazendo evangelho no lar, eu vou embora, né? Eu não fico. Porque se eu chegar numa casa que estão estudando Kardec do jeito que Kardec queria, aí eu fico. Mas tem muito espírito que não gosta. Então pode ser eficaz, né? Mas pode também não ser. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Praticar como orienta o livro dos médiuns. Então é a melhor. Não existe recomendação melhor. Tem pessoas que me procuram, Lauro, no privado, lá no KardecTube, me contando casos assim, pedindo ajuda. Eu digo assim, você já leu o livro dos médiuns? Não. Eu digo assim, e quem é que disse que a minha ajuda pode ser maior do que você ler e praticar o livro dos médiuns? Parece que eu tenho um poder especial, ou que eu vou dizer alguma coisa que o livro dos médiuns não vai dizer melhor. Quando a pessoa que está com essas dificuldades, leia o livro dos médiuns e pratique o livro dos médiuns. Não fica procurando palestrante. Ninguém vai dar orientação melhor do que o livro dos médiuns. E a gente fica procurando os palestrantes para falar bobagem para a gente. Então, não é à toa que traz o nome, né, Michel? Não, e quando me procura, eu já digo, vai ler o livro dos médiuns. O que acontece? A pessoa fica braba e vai procurar outro canal. Bom, não me ouviu, né? Vai deixar de aprender com Kardec. Como diz o próprio Kardec diz, que é a fórmula pronta, né? Que é a fórmula pronta. Pegar um negócio mastigado. E a fórmula tá no livro dos médiuns. É o guia dos médiuns e dos evocadores, gente. Guia. Né? Guia é aquele que vai te dar uma direção. Bom, deixa eu agradecer ao Lauro e a todos que participaram. Excelentes questões e espero que o pessoal pesquise aí o que a gente citou e segunda-feira que vem a gente está aqui de novo. Muito obrigado, um bom resto de semana para todos. Valeu, Michel, obrigado. E também quero agradecer a participação de todos aqui, a contribuição dos Lucianos, né? A Darlene, enfim, toda a galera aqui, a Lucimar. Eu vou deixar alguém para trás aqui, vocês me perdoem, viu, gente? Mas o importante é, continuem participando, venham mesmo, tragam questões, comentem mesmo, porque o objetivo é estudar. Pessoal, e amanhã às 18 horas nós temos o estudo da Revista Espírita, tá? Nós estamos no ano de 1858, no mês de junho. Também, se vocês quiserem dar uma passada aqui pelo canal às 18 horas e puderem, a gente está aí desenvolvendo o estudo, tá bom? Michel, mais uma vez, obrigado. Ao Eric, por não estar aqui também, nosso sentimento de gratidão a ele e a todos vocês aí. Forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus.